Olá, nós somos alunos do quarto semestre de Engenharia Elétrica da Universidade de Anhanguera. Estamos aqui para apresentar um trabalho sobre energia estática. Meu nome é Luiz Fernando. Meu nome é Rodrigo. Eu sou a Maivane. E eu sou o André. A eletricidade estática é o fenômeno da acumulação de cargas elétricas que pode se manifestar com qualquer tipo de material, principalmente em locais onde a umidade do ar é muito baixa. Tá? A gente pode dizer também que isso está em quase toda parte, pois a energia estática se dá no processo, né, de atrito entre os materiais e ela se manifesta de vários fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Muitas vezes elas não são nem notadas, mas a gente tem que tomar cuidado porque elas podem ser muito perigosas. Nós vamos estar falando aqui também, tá, dos tipos de eletrização, né, que os três principais é atrito, indução e de contato, que a gente vai ver agora no decorrer deste vídeo. A eletrização por atrito foi o primeiro processo que se teve conhecimento. Foi descoberto por volta do século VI a.C. pelo grego Tales de Mileto, que concluiu que o atrito entre certos materiais era capaz de atrair pequenos pedaços de palhas e penas. Posteriormente, o estudo de Tales ele foi expandido, sendo possível comprovar que dois corpos neutros feitos de materiais distintos, quando são atritados entre si, um deles fica eletrizado negativamente, ou seja, ele ganha elétrons, e outro positivamente, ele perde elétrons, né? Então, quando há eletrização por atrito, os dois corpos eles ficam com cargas de modo igual, porém com sinais opostos. Um exemplo disso é você pegar um pente de cabelo eletrizado, ele é capaz de atrair pequenos pedaços de papel ou um tecido fino como a seda. Olá, hoje nós vamos falar sobre eletrização por indução. Para que ela ocorra, nós precisamos de um corpo indutor e de um corpo que será induzido. O indutor ele será carregado por uma energia, enquanto o induzido ele é um corpo neutro com cargas iguais, tanto positivas quanto negativas. O corpo neutro deverá ser colocado sobre uma plataforma isolante, onde não haverá troca de energia com o meio, com a Terra. Quando a gente aproxima o corpo indutor carregado, por exemplo, de partículas positivas, do corpo a ser induzido, o corpo a ser induzido, no primeiro momento, ele haverá uma polarização de energia, onde a energia contrária ao do indutor, ela será atraída para o lado do indutor, e a energia igual será repelida, fazendo com que esse corpo a ser induzido tenha em sua face mais próxima ao indutor a energia contrária e do outro lado a energia igual à do indutor. Após esse momento de polarização, a gente passa para a próxima etapa, que será a etapa de colocação de um fio terra nesse corpo a ser induzido. Quando nós colocamos esse fio terra e esse terra é ligado ao chão, né, um aterramento, como a Terra está carregada com todos os tipos de energia, a energia contrária ao do indutor, ela será atraída para o corpo do induzido. Então, por exemplo, se nós estamos com o corpo indutor com carga positiva, no lado mais próximo ao indutor do material induzido, será atraída a carga negativa. Consequentemente, ligando esse fio terra ao solo, terá muita carga negativa sendo transportada até o corpo do induzido. Nesse momento, a gente tem um equilíbrio entre a força que já existia, né, do corpo neutro, mais uma quantidade que foi atraída de negativo pelo indutor. Se a gente cortar
o fio terra antes do afastamento do indutor, esse corpo induzido ele terá uma carga diferente de zero, né? Então ele terá uma carga com energia em maior volume de elétrons por conta do indutor que era positivo, né? Se a gente cortar esse terra antes de tirar o indutor próximo, na hora que a gente afastar o indutor, toda essa carga excedente negativa ela retornará para a terra. Então o experimento para a gente poder eletrificar é exatamente esse. A gente aproxima o indutor carregado de um elemento neutro que está devidamente isolado do solo. A gente coloca um terra para que ele atraia essas cargas contrárias ao do indutor para o objeto a ser induzido, e posteriormente a gente corta esse fio terra, sobrando assim esse excesso de cargas contrárias do indutor. Quando a gente tirar esse indutor próximo ao induzido, haverá esse excedente de carga contrária ao indutor. É isso. Muito obrigado. Diferente da introdução e do atrito, essa eletrização necessita de contato. Quando dois corpos forem encostados ou ligados por fios, pode haver a passagem de elétrons de um lado para o outro. Para que se realize esse tipo de eletrização, os corpos e os fios devem ser condutores e nunca isolantes. Consideremos duas esferas condutoras, A e B, uma eletrizada e a outra neutra. Ao colocarmos a esfera A positivamente carregada em contato com a esfera B, ela vai atrair parte dos elétrons de B. Assim, a A continua eletrizada positivamente, mas com uma carga menor, e B, que estava neutra, ficou eletrizada com uma carga positiva. Essa é a maneira mais simples de se eletrizar um corpo. Se a esfera fosse eletrizada negativamente, com excesso de elétrons, e encostada na outra, a neutra, parte de seus elétrons passariam para esta, que também ficaria eletrizada negativamente. Bom, o primeiro que a gente vai fazer aqui é o pêndulo eletrostático. Então a gente vai usar essa massa como base. Materiais caseiros, mas da experiência sempre. E eu vou peguei um fio de meia mesmo, tá? Eu vou prender, já prendi o papel alumínio. Vou prender na ponta do nosso caminho. Vamos montar o pêndulo. Nossa! Ele fez atrito, ele está induzindo. Então, aqui dá para explicar melhor como que o atrito e a indução. Dá para fazer isso também com dente, papel, papel já aplicado. Tá ótimo. Esse é o nosso pêndulo eletrostático. Pessoal, nós vamos montar nossa bobina de Tesla agora, tá? O primeiro passo que nós vamos fazer é soldar a base, colar a base na realidade, tá? Na nossa estrutura de madeira, com cola quente, tá? Desta forma, tá bom? Nós vamos também colar o nosso capacitor com cola quente, tá? Na base da madeira, tá? Desta forma, fixando.
O próximo passo, nós vamos soldar, tá, o nosso fio no pino do meio, tá bom? Aqui, ó. Ok. Tá, soldamos. Agora nós vamos pegar a bobina, tá? Vamos enrolar dessa forma, tá? Nós vamos soldar uma ponta da bobina na parte externa, tá? Assim, ó. Pronto, tá? Agora nós vamos pegar o fio positivo, tá? E vamos soldar juntamente com o capacitor aqui, ó, tá? Aqui, ó. Vou soldar os 3 fios juntos aqui, ó. Dessa forma. E o outro fio negativo vamos soldar do outro lado do transistor, tá? Assim, ó. Agora nós vamos alimentar o nosso sistema com a bateria de 9 volts. Bom, pessoal, aqui está a nossa bobina de Tesla funcionando, tá? Como vocês podem ver, ó, ela está funcionando, tá? Para todos os lados, ó, onde você coloca. Então nosso experimento está terminado, finalizado, com a lâmpada acendendo, tá bom? Obrigado, pessoal. Agora o que a gente vai montar aqui é a gaiola de paradeiro. Esse experimento dá para ser montado com outros tipos de materiais, tá? Nós optamos por encapar uma caixa de papelão e nós vamos usar 2 telefones celulares. O intuito é, no caso aqui dentro, a hora que a gente for colocar o celular aqui dentro, ele não vai ter sinal. Os 2 celulares estão funcionando, tá? Eu vou ligar agora no celular do André. Vamos lá, ligando. Tá chamando, tá? Então, um outro tipo de gaiola que vocês vão um exemplo bem comum, é a filme que teve na primeira terceira, quando o rapaz leva a moça para ouvir a música, ela toca na rádio dela, e eles veem também de uma gaiola. E lá dentro sai a rádio, tudo quanto era lado e nada acontecia com eles. É que dentro não tem um campo organizado, nem eu. E eles, no caso, a gaiola ela serve, deveria, né, servir para, no caso, barrar um campo, né, os magnéticos, os sinais, inclusive celulares, estações de rádio, né, que é o intuito disso. E também é utilizado no estudo de acionamento para raios. A gente vai colocar aqui, vai fazer as ligações novamente. E um dos celulares a gente vai colocar aqui dentro da caixa, porque ele está funcionando. Toca no viva voz, que for ligar. Vou ligar. De novo.
Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre descarga eletrostática, né? Vamos usar o exemplo aqui da placa-mãe. Vou apresentar para vocês aqui primeiramente alguns componentes. Obviamente essa placa que a Maivone está segurando, ela é uma placa que já foi danificada, a gente não tomou os devidos cuidados, ok? De pulseira estática, jaleco estático, um ambiente preparado para o manuseio desse tipo de equipamento, que é sensível, é um componente nosso. Tem vários componentes sensíveis à descarga eletrostática, ok? Eu vou apresentar algumas partes da placa para que vocês entendam o que cada um, qual é o papel de cada um aqui. Então a gente tem diversos capacitores que atuam na parte de filtragem da placa, né, de ruídos, de transientes. A gente tem o slot do processador, tem diversos chipsets aqui, diversos circuitos integrados nessa placa, executando várias funções diferentes, né, controle de discos rígidos, por exemplo, a interface da placa de rede, né. A gente tem os slots para conectar outros tipos de placas periféricas, então tem os slots PCI, o slot AGB, que é para conexão de placa de vídeo, aceleradora gráfica, e aqui a gente tem as conexões dos periféricos, né? Então a parte de som, rede, as USBs da placa, conector de vídeo, porta serial e mouse e teclado. Okay? O que é importante aqui, pessoal, é que a gente tem que estar, obviamente, com jaleco estático, com pulseira estática, né? Um ambiente preparado para isso, para poder manusear os componentes. Diversos desses circuitos integrados que eu falei agora há pouco, eles são muito sensíveis à descarga eletrostática. Então, o simples fato de eu encostar, né, no manuseio de um terminal com o outro, uma pequena carga residual que tiver, por exemplo, no capacitor, eu posso acabar danificando esses componentes. Okay? Então, o manuseio tem que sempre evitar o contato direto com os terminais de todos os componentes, né? E tem que estar devidamente aterrado, com pulseira estática, etc. Todo preparo para poder manusear essa placa. Okay? A carga residual nos capacitores, ela é vamos dizer assim, o maior vilão aqui em relação à descarga eletrostática desses componentes semicondutores. Okay? Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui agora é o que não se deve fazer. Okay? Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado. Outro assunto que nós abordamos aqui no nosso trabalho refere-se a para-raios e a importância deles. Para-raios é um assunto muito sério e, infelizmente, no nosso mercado são poucos os que sabem realmente instalar um para-raio adequadamente e corretamente, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela NBR 5419. É muito fácil falar o sistema de para-raio, o sistema de aterramento, só que, infelizmente, a maioria peca na hora de fazer o aterramento, tá? Então, quando forem procurar alguma coisa para fazer uma instalação realmente de para-raio, tem que se atentar muito e realmente pegar empresas realmente especializadas, tá? Com engenheiros realmente responsáveis para cuidar dessa parte, porque não é brincadeira. Um para-raio mal instalado, ao invés dele proteger, ele pode simplesmente danificar. Como muitos, às vezes a gente vê acidentes que acontecem por aí, pegou no para-raio, mas pegou fogo. Não é que pegou fogo, é que o para-raio passa a ser um atrativo, porque o raio ele vai atingir sempre o ponto mais alto. E o para-raio ele está lá, mas ele vai pegar o raio, só que isso vai ser com um aterramento realmente correto, isso vai para a terra, não vai danificar nada, no caso num prédio ou num condomínio, tá? Quanto a para-raios, existem 3 tipos. O tipo Franklin, que é o mais utilizado hoje, tá? Ele tem uma eficácia de em torno de 90%, né? De acordo com as companhias de engenharia que fazem esse tipo de trabalho. Temos também
o de Faraday, né? O tipo de instalação é tipo a gaiola de Faraday, né? Que também é conhecido como Mansell. E o outro tipo não mais utilizado seriam os para-raios radioativos, que ele foi fabricado aqui, no caso no Brasil, no período de 1970 a 1989, mas em 89 mesmo, pelo próprio, né, CNEM, foi desativado, né, a fabricação, tá? Então, gente, fica de olho, fica esperto. Quem se interessa nessa área, procure entender bastante sobre aterramentos, que é muito importante, tá? Porque raios, eles são também um tipo de energia, né, eletrostática do nosso meio ambiente, e a gente também tem que se proteger delas, tá? Espero que tenham gostado. Com a baixa umidade do ar, muita energia se acumula em nosso corpo e é comum ver as pessoas reclamando de sentir choques ao encostar em outras pessoas ou em objetos. Nesse caso, uma solução é andar descalço, de preferência na terra, né? Isso ajuda a descarregar a energia estática. Quando o tempo está mais úmido, com a presença da água na atmosfera, as descargas elas acontecem com mais regularidade e por isso elas são menos notadas. Além do ar frio e seco, os ambientes mantidos por ar-condicionado eles propiciam a ocorrência desse tipo de choques, pois provocam diminuição da umidade. A percepção da descarga eletrostática se dá de acordo com a sua tensão. Por exemplo, quando a gente está jogando basquete e com a movimentação da bola, que é um objeto isolante, né, borracha, e com o tênis também com sola de borracha, a gente começa a se carregar eletroestaticamente e sem querer a gente encosta num outro colega de jogo e acaba tomando um choque. Então essa é uma percepção. E de acordo com essa tensão acumulada, com essa energia acumulada, ela é maior ou menor. Então, alguns exemplos que a gente pode dar. A gente, ao tirar uma blusa de lã no frio, por exemplo, se tiver escuro, a gente consegue perceber, inclusive, como se fossem uns estalinhos e a gente vê iluminando no escuro. Outra coisa interessante é no carro, né? Depois de uma viagem, se a gente sai do carro e encosta o cotovelo ou a mão, muitas vezes a gente toma o que a gente chama de choque. Com uma criança brincando também dentro de desses brinquedões que são de borracha, ou então tem madeira, e eles estão correndo, brincando, de repente eles saem e pegam na tua mão, você também toma um choque. Então essa percepção ela é maior de acordo com essa tensão, maior ou menor. Temos choques 110, 220, tudo isso a gente consegue perceber que é maior de acordo com essa tensão. É isso, obrigado. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui falando, né, de eletricidade estática e tudo, é sobre o campo elétrico de uma esfera, ou seja, de uma carga pontual. A gente parte do princípio, tá, que para se verificar o potencial elétrico, né, a gente parte sempre do centro da esfera. E no centro de uma esfera, tá, não existe o campo eletrizado, é sempre zero, ou seja, é nulo, tá? E para calcular fora, a gente vai estar partindo do centro, onde todos os pontos da esfera ele tem o mesmo valor, ou seja, a carga pontual, tá? O valor do campo elétrico, tá? É exatamente o mesmo valor dessa carga pontual. E a partir do momento, né, que a gente vai, quanto mais perto da esfera, ou seja, né, quanto menor for a densidade, maior vai ser o campo elétrico emitido. E quanto maior a densidade, menor
é o campo elétrico emanado dessa esfera, ou seja, à medida que a gente se distancia, o campo elétrico diminui. E quanto mais perto ele é, mais forte. Mas na superfície, a carga pontual é a mesma. E dentro da esfera é sempre nulo. Existem vários processos que se utilizam de eletricidade estática. Podemos citar o processo de filtragem e precipitação eletrostática, o processo de funcionamento de uma impressora a jato de tinta, o processo de funcionamento de uma impressora laser, o funcionamento de uma máquina fotocopiadora, entre muitos outros. Porém, vamos exemplificar uma das utilizações com o processo de pintura eletrostática. O processo de pintura eletrostática consiste do princípio da atração e repulsão de cargas elétricas para criar um acabamento uniforme e duradouro sobre metais ou outros materiais. Podemos também chamar este campo eletrostático de chuva de íons, por ter a finalidade de ionizar ou carregar eletrostaticamente as partículas de tinta que por elas são pulverizadas. Esperamos que esse trabalho tenha sido muito esclarecedor e possamos ter ensinado alguma coisa a vocês. Muito obrigado e bom final de semestre a todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.